Olá, boa noite, pessoal do YouTube, pessoal dos canais do Facebook, que talvez eu envie esse vídeo, né, para o pessoal do YouTube e para os milhões, né, do YouTube e para os canais que, digamos assim, tem a ver, se relacionam com essas questões de polêmicas em geral, polêmicas políticas, religiosas, de relacionamento, tipo filosofia e filosofadas, tipo mídia ninja. Mídia ninja tem um perfil mais específico, né, de luta direta, mas enfim, pode ser considerado mídia ninja, filosofia e filosofadas, eu sou ateu e destruindo a matrix religiosas, entre outros, né? Eu tenho os canais com esse perfil de reflexão profunda, política, religiosa, econômica, de relacionamentos, todas as grandes questões, né? Eu vou colocar o meu canal como um canal da inquietação. Inquietação nas questões fundamentais, inquietações nas polêmicas, nas controvérsias que rodeiam a nossa condição. Inquietações intelectuais nas polêmicas que cercam a nossa condição na Terra. Todas as grandes áreas, política, religião, relacionamento, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento sexual, indiferença social, todas essas grandes questões. Tá? E eu trouxe dois assuntos para iniciar essas polêmicas. Eu vou colocar vídeo 2, 3 vezes por semana. Isso ainda estou definindo com meu primo, que está aqui atrás, né? Atrás do computador, por isso vocês não estão vendo. Está voltado para mim, ele está atrás. Quer aparecer, David? Pode aparecer. Esse é o produtor técnico, né? Eu sou a cabeça pensante, ele é o meu braço armado, meu braço técnico, né? Ele é meu braço técnico. Então, polêmicas, né? Já falei em geral. Duas questões que eu vou começar. 2 ou 3 vezes por semana. 2 ou 3 vezes por semana que eu vou publicar esses vídeos. Isso ainda vai ficar indefinido isso, né? 2 ou 3 vezes por semana. Acredito que vocês não vão morrer de saudade se eu fizer 2 vezes, né? Então, vai ser conforme também a disponibilidade dele, conforme o retorno de vocês, né? Porque se o retorno de vocês for muito bom, isso vai gerar um resultado financeiro. E aí, com o resultado financeiro, ele vai também me ajudar mais, que ele vai poder participar disso também, né? E aí aumenta. Veja bem, honestidade, então, veja bem, não ignoro a importância do resultado financeiro. O resultado financeiro, caso vier, se vier, tem a sua satisfação, o seu poder de encantamento, indiscutível, tá? Agora, está em segundo plano. Por exemplo, porque eu não iria falar de um assunto aqui que eu não tivesse entusiasmo em fazê-lo. Se eu estou falando do assunto aqui, é porque eu tenho entusiasmo, envolvimento em fazê-lo. Por isso que estou fazendo. Entendeu? Claro que se houver o resultado financeiro também, ótimo. Mas ele está em segundo plano, que eu não estou procurando qualquer assunto, qualquer coisa para atingi-lo. Estou procurando aqui, eu acho que devem existir milhões de pessoas interessadas nesses assuntos no Brasil inteiro. Afinal, quantas milhões de pessoas são interessadas em falar de religião? Algumas são interessadas apenas em vivê-la, não em refletir sobre ela. Mas certamente existem no mínimo 10, 15, 20, pelo menos uns 40, 50 milhões de pessoas interessadas em discutir religião no Brasil, né? Política, etc, etc. Bem, vamos começar aqui dois assuntos
Dois assuntos que eu acho interessantes. Eu vou ver conforme a viabilidade técnica de colocar ou não figuras. Colocar ou não figuras para análise, eu vou definir isso aí com a viabilidade técnica de colocar figuras. Porque até esse primeiro assunto seria bom colocar uma figura para simbolizar. Mas vamos aí. O primeiro assunto é o seguinte. É a questão da criança e do adolescente ser, digamos assim, aprisionado numa forma de pensar que seria a forma de pensar da escola. Ou seja, a escola não tem, né? Tudo tem, nós temos um sistema de pensar e o jovem, a criança, estaria formatado, estaria limitado, estaria moldado àquele sistema de pensamento da escola. Bem, e aí a questão seria se nós... Tinha uma gravura, mostrava isso, eu vou explicar muito rapidamente a gravura, mostrava a criança como uma árvore, uma madeira, uma árvore em estado bruto, a árvore, a criança, com uma madeira em estado bruto, e o professor como uma madeira apurada, uma madeira fabricada. Então, obviamente, e o pai também com uma madeira fabricada e levando essa madeira em estado bruto, a criança, para a sala de aula, ou seja, a sala de aula como lugar de conversão dessa madeira em estado natural em uma madeira fabricada, industrializada, ou seja, obviamente, a madeira aí representando a criança moldada, fabricada, engolida, transformada, de acordo com os interesses do sistema de pensamento, que é a escola. Mas, aliás, todas as atividades têm um sistema de pensamento. Tem o sistema de pensamento dos roqueiros, tem o sistema de pensamento dos religiosos, né? Aí vai definir o que é sistema de pensamento. Sim, vamos dizer assim, a grosso modo, digamos assim, um conjunto de ideias em relação a um determinado aspecto, por religião, política, o que for, um conjunto de ideias em relação a um determinado aspecto que possui esse conjunto uma relação entre si, e aí, vamos dizer assim, elas têm uma relação entre si e um centro. Aí poderia ter ou não, elas poderiam ter esse sistema de pensamento, uma relação entre si, e eles poderiam ter uma relação entre si e convergir para um centro, uma ideia central que centralizaria, né? Aí seriam os dois conceitos que me vêm à mente de sistema de pensamento. Um seria centralizado, um conjunto de ideias centralizado, e o outro um conjunto de ideias que não estaria centralizado, mas estaria esse conjunto relacionado. Mas a ideia aqui específica é a seguinte, para eu não me distanciar dela. Espero que chegue a 15, 16 minutos o vídeo total. Se puder até menos. Vamos lá. A ideia da criança, do adolescente, está, como eu falei, formatado àquele sistema de pensamento que é a escola. E eu estou dizendo também, como falei dos roqueiros, etc., não, digamos assim, não tem posição fora do sistema de pensamento. Quer dizer, você tem o sistema de pensamento da igreja, das igrejas, das diferentes igrejas, das diferentes religiões, das diferentes disciplinas, das divisões das divisões de interpretação, de visão de mundo dentro das próprias disciplinas. Então, digamos assim, toda pessoa é um sistema de pensamento particular. E quando você tem duas pessoas, digamos assim, a interação entre aquelas duas pessoas, a resultante daquela interação, né, seria o sistema de pensamento daquela casa, daquele quarto onde tem duas pessoas ali se relacionando. E a questão na gravura, claro que o ideal é que eu tivesse essa gravura aqui, mas não tem, consigo explicar, mesmo não há tempo. Mostrando ali a criança como formatada, como uma madeira bruta a ser formatada. Essa questão
sim. Então se faz a pergunta se a criança queria ou não entrar na escola, né? E é dizer, olha, aqui você tem um sistema de pensamento e você vai estar submersa nesse sistema de pensamento, aos interesses, e você vai querer ou não. Aí eu queria colocar uma questão, primeiro, não tem posição fora de um sistema de pensamento. E aí eu queria colocar o seguinte, prévio e posterior, quer dizer, quais os sistemas de pensamento em relação nos quais ela circulou antes de fazer aquela escolha. Quer dizer, a questão era colocar para a criança na gravura, olha, você vai querer se submeter a esses interesses, a esse conjunto, a essa formatação, aí eu estou colocando questão antes, questão depois. Primeiro, questão antes. Questão antes. Por quais espaços e, consequentemente, por quais sistemas de pensamento ela circulou para fazer aquela escolha. Então, a escolha em relação a ficar ou não na escola está relacionada com a interpretação que ela vai fazer daquele sistema de pensamento, daquelas práticas também, né? Da escola, a interpretação que vai fazer, mas vai fazer a interpretação primeiro de acordo com o que aquele sistema e aquelas práticas são interpretados de acordo com o sistema de pensamento e as práticas que ela viveu antes. Ou seja, o modo como se pensa na casa e nos ambientes que ela circula, vamos supor, a igreja, ou nos ambientes culturais, os ambientes infantis ou juvenis, vamos supor, igreja, família, ambientes culturais e religiosos, que ela circula de acordo com, digamos assim, o sistema de pensamento que ela se tornou pelo convívio nesses espaços, é a que ela vai interpretar. Ou seja, vivências na igreja, vivência nos espaços de lazer, vivência na família, esse conjunto, ela tem uma compreensão desse conjunto. E o adolescente também, né? A escolha, aliás, acho que deveria ser feita entre os 13 e os 15 anos. Se fica ou não, né? Não importa se escolher. Vai ser com a compreensão desses espaços e a compreensão geral a partir da compreensão desses espaços. Ou seja, você vai circulando, vai vivenciando nesses espaços. Na medida que você vivencia nesses espaços, você forma uma compreensão desses espaços. E a compreensão que você tem desses espaços faz com que você tenha uma compreensão geral. Você tem uma compreensão da igreja, uma compreensão da casa de festa, uma compreensão do espaço cultural, uma compreensão da casa da sua avó, uma compreensão do espaço do teu tio. Você tem uma compreensão desses espaços. Você tem uma compreensão a partir do que você lê, a partir do que você vê na TV, quer dizer, digamos assim, essas compreensões particulares vão influenciando na tua compreensão geral e podem até transformar a tua compreensão geral. Uma vivência familiar pode transformar a tua compreensão do mundo. Ou não, depende de como seja a tua compreensão do mundo, né? Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A circulação nesses espaços vai gerar uma compreensão. A circulação nesses espaços e o impacto que isso vai gerar. Vai gerar uma compreensão. É de acordo com essa compreensão que a escola vai ser compreendida. De acordo com a compreensão nos espaços culturais, religiosos e familiares anteriores. E também de acordo com a expectativa de vivência posterior. Ou seja, é aquilo que ele viveu antes de chegar à escola e a expectativa posterior. Quer dizer, para qual ambiente ele irá retornar após uma eventual saída, um eventual abandono. Quais as expectativas de vivência religiosas, pessoais, profissionais, intelectuais que ele terá num ambiente no qual ele irá
viver, ou nos quais ele irá viver, caso ele deixe de frequentar a escola. Então, a compreensão construída nesses espaços familiares, religiosos, culturais, vamos dizer assim, geral, de lazer, a compreensão da escola em função das vivências nesses espaços, mas eu disse das vivências desses espaços. Não é uma coisa automática, que pode impactar de diferentes formas, diferentes pessoas. Mas, enfim, a compreensão que ele teve lá vai fazer ele definir se quer ou não permanecer. E também, óbvio, então, pode ser... E posteriormente, quer dizer, o posterior pode ser mais forte ou não. Depende do caso a caso. Se o que vai pesar mais na decisão da pessoa é o que ela viveu no passado ou a perspectiva de futuro. Normalmente, na criança e no adolescente, deve ser mais a perspectiva de futuro. Embora um adolescente possa ter vivido situações impactantes no seu... Pode... David, pode apagar ali para mim, por favor? Não tem problema botar não, é rapidinho. Pode apagar ali o fogo para mim, por favor? É uma questão aqui, o vídeo familiar, eu pedi que ele fosse ali na cozinha resolver um problema para mim. Então, o que acontece? Então, vai ser com essa compreensão dessas vivências anteriores e a perspectiva de vivência no futuro. Né? Quer dizer, para qual realidade eu irei retornar uma vez saindo da escola? Quais oportunidades que eu terei de fazer determinadas reflexões, de conviver com determinados tipos de pessoas, não é verdade? Quer dizer, então, o que viveu antes é a perspectiva, a projeção de uma vivência futura vai fazer essa interpretação vai fazer com que ela decida, né? O passado, as compreensões em função do passado e uma perspectiva de futuro. Bem, o vídeo já está com 17 minutos. Eu vou tentar com mais 3 ou 4 minutos, até talvez menos, explicar rapidamente uma segunda questão que eu queria falar da indiferença ativa e indiferença inativa. Até num vídeo que eu vi recentemente, eu não vou nem me alongar muito, mas o fato é o seguinte, uma cena, um vídeo, que é uma crítica da nossa condição contemporânea, que mostra um menino chorando e as pessoas totalmente centralizadas nos seus equipamentos tecnológicos e ignorando o menino, e as pessoas como zumbis vivendo em função dos equipamentos tecnológicos e ignorando a si mesmas, isso em restaurantes e vários lugares. E tem uma cena que mostra uma pessoa apanhando, sendo agredida fisicamente de forma direta, covarde, por policiais. E as pessoas assistindo aquilo ali e se divertindo, enfim. E não agindo concretamente, assistindo como espectadores e sem nenhum envolvimento, apenas desenvolvimento de curiosidade, alguma coisa diferente que está acontecendo ali, mas sem nenhum envolvimento. Bem, eu vou aproveitar essa situação da agressão. Quer dizer, não vou falar da agressão em si, eu vou falar da questão do assalto. Porque o que gerou a agressão, assalto, a violência lá do suposto delinquente. Bem, os conceitos de indiferença ativa e indiferença inativa. A indiferença ativa, a atividade da indiferença se caracterizaria por uma inércia, uma paralisação. Não sei se eu estou sendo... Não, que eu saiba, não tem nenhum autor... Que eu saiba, não tem nenhum autor que tenha trabalhado esse conceito. Posso até pesquisar depois, de indiferença ativa. Posso até pesquisar, não sei. Que eu saiba, eu estou desenvolvendo aqui, não sei se algum autor trabalhou. Então vamos lá. Indiferença ativa. A atividade da indiferença seria caracterizada pela inércia, pela paralisação, pela não ação. A atividade da indiferença. A atividade correspondente ao sentimento de indiferença seria a paralisia, a inércia, a não ação. Então, essa indiferença ativa. E a indiferença inativa seria a ação. Inatividade. Inatividade de quê? Inatividade da indiferença. Então, a ação.
Porque qual a atividade da indiferença seria, né? Atividade da indiferença. A atividade da indiferença era a paralisia, inércia. Então, a inatividade da indiferença é atividade. Porque indiferente. Atividade da indiferença. Age. Atividade da indiferença. Age. Desculpe. Atividade da indiferença. Não age. Indiferente. Não há. Atividade correspondente à indiferença. Indiferença ativa. Indiferença ativa não age. Até eu estou me confundindo. Indiferença ativa não age. Atividade da indiferença, paralisia, inércia. Não age. Indiferença inativa age. Porque é inatividade de quê? Esse aqui é o papel escrito isso. Tem alguns rabiscos aqui para me lembrar. Só a palavra indiferença, ativa, inativa. Só as palavras para eu poder desenvolver aqui sem esquecer. É isso que está escrito aqui. As palavras escritas de qualquer jeito, só para eu lembrar e poder desenvolver. Então, a inatividade da indiferença é ação. Porque é inativo a indiferença. Então, a atitude inativa, aliás, vamos dizer assim, o sentimento da indiferença, vamos lá. O sentimento da indiferença, ação, a atividade da indiferença é a paralisia. A inatividade dessa indiferença é ação. Quer dizer, é inativo a indiferença. É inativa a indiferença. Então, a indiferença é inativa. Seria a do agressor. A indiferença inativa é a do agressor. Seguinte raciocínio. A vítima, ela é indiferente ao agressor. Mas ela não precisa agir sobre o agressor. Ela não precisa do agressor para nada. Então, ela é uma indiferença ativa ao agressor. O agressor, ele precisa de alguma coisa que a vítima tem. Então, ele é uma indiferença também, porque ele é indiferente à vítima. Mas essa indiferença é inativa. Ambos são indiferentes entre si. Só que uma indiferença ativa, a indiferença está ativa, o outro é indiferença inativa. Por que inativa? Porque não tá agindo. A indiferença não está agindo, ele está agindo. Por quê? Porque ele precisa. E eu acho essa análise interessante, né? Quer dizer, o que diferencia um do outro, tudo bem, podem ser valores, quer dizer, o agredido pode ter valores que impeçam ele de agredir, e o agressor pode não ter valores que impeçam ele de agredir. Mas colocar sob suspeita. Isso é uma possibilidade, coloco sob suspeita. Mas, vamos dizer assim, uma causa, digamos assim, mais concreta, mais palpável, essa questão dos valores são relativas. Se se a vítima ela não agrediu por valor ou por uma questão estratégica. Eu não preciso desse cara, vou agredir esse cara para quê? Não tem motivo. Então pode ser valor, pode ser essa visão estratégica. Mas o que eu estou colocando aqui como explicação é o precisar. Quer dizer, ambos indiferentes entre si, só que um precisa, age, indiferença inativa. Outro não precisa, não age. Indiferença, quem não age, indiferença ativa, porque a atividade da indiferença inativa, a inatividade da indiferença, portanto, a ação. Entendeu? Seria o precisar, a condição de precisar, ambos indiferentes entre si, mas o precisar fez com que aquele agisse. Chegamos aqui, 24 minutos, final do primeiro vídeo, só um instante, por favor. Pedindo ao meu braço técnico, ele também é uma cabeça pensante. Só não tem, eu acho que ele não tem tanto gosto, entusiasmo pelo discurso como eu, mas também é uma cabeça pensante. Meu braço técnico, né? Pode aparecer, aparece aí, David. Aparece? Meu braço tecnológico. Então, quer dizer, então essa é a questão. Eu espero que tenham gostado. Eu procurei explicar da melhor maneira possível. Caso não tenham entendido alguma coisa, eu acho que deu para entender. Mas, enfim, caso não tenha entendido, vejam o vídeo novamente.
como é que se diz? Com mais paciência, com mais calma. E, na medida do possível, até vocês podem enviando retorno para mim, e aí eu vou explicando. Eu vou ver, quer dizer, nos próximos 4 ou 5 dias, eu devo fazer mais um vídeo. Devo fazer um próximo vídeo nos próximos 4 ou 5 dias. Né? Devo fazer um próximo vídeo nos próximos 4 ou 5 dias. E vamos continuar fazendo de 2 ou 3 vídeos por semana. Tá? Eu espero que gostem. E acho que 25 minutos é um tempo razoável. Pode fechar, David. Entendeu? Visitem o canal do YouTube que vai ser postado. Visitem o canal. Curtem. Estão aqui, já estão visitando, né? Entendeu? Curtam, visitam, façam esses troços todos aí. E se gostarem do vídeo com seus amigos que compartilham da mesma ideia, compartilhem nas suas redes sociais, Facebook, etc. Tá vendo? Entendeu? Eu dou a ideia. Instagram, etc. A parte tecnológica, a parte prática é toda dele. Eu sou só abstração, a parte técnica é toda dele aqui. Pode fechar, por favor. Valeu, fica com Deus.